Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos apresentar mais um trecho do Livro dos Espíritos aqui no canal Caminho Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Logo após a nossa vinheta. Vamos apresentar um trecho do Livro dos Espíritos, o bem e o mal, a lei divina ou natural, o bem e o mal. O terceiro livro é o capítulo 1, onde Kardec faz as seguintes perguntas. Eu deixo aqui embaixo na descrição o link para que você possa acessar o Livro dos Espíritos neste capítulo e ter ali as explicações oferecidas por Allan Kardec e as respostas dadas pelos espíritos superiores, abrangendo todo o tema. Nosso tempo aqui não é possível a gente apresentar todas as questões. Vamos ao estudo? Aí está o nosso livro, o Livro dos Espíritos, da editora LAC. A tradução é de José Herculano Pires, como eu sempre digo a vocês, é a melhor tradução da codificação espírita. Iniciamos o nosso estudo com a questão 629, que pergunta a Kardec: que definição se pode dar à moral? Respondem os espíritos superiores: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, basicamente aí os espíritos nos respondem: quem segue a lei de Deus está fazendo bem. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e perdoar as ofensas. Quando o homem se conduz neste campo, tendo em vista fazer o bem e para o bem de todos, é porque ele está observando a lei de Deus. Na questão 630, pergunta Kardec: como se pode distinguir o bem do mal? Aí eu botei a tinta vermelha para distinguir bem, para chamar bem a atenção sobre esse ponto, sobre essa questão que é muito importante. Os espíritos responderam: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Bem lógico, bem claro, a observação e a resposta dada pelos espíritos superiores. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Prosseguindo na questão 631, pergunta Kardec: o homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem e o mal? Os espíritos responderam: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Então nós temos no nosso íntimo, na nossa consciência, na nossa inteligência, essa percepção entre o bem e o mal. Eu gostaria que alguém me ofendesse? Eu gostaria que alguém me jogasse uma pedra? Não. Então, nós temos perfeita consciência do que é o bem e do que é o mal. Então, Deus deu a todos nós a inteligência para que a gente possa fazer essa diferenciação entre o bem e o mal. Agora, na questão 632, pergunta a Kardec: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando, em realidade, está fazendo o mal? A pergunta é bem interessante, Podemos nos enganar, muitas das vezes, cometer um equívoco, e os espíritos responderam: Jesus vos disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. É aquela questão da pedra, Eu gostaria de receber uma pedrada? Não. Então eu não devo jogar uma pedra em ninguém. Ou pelo menos na janela, do meu vizinho, Então, aí é que está
a possibilidade de a gente discernir com exatidão a realidade se nós estamos fazendo o bem ou se estamos fazendo o mal. Na questão 633, pergunta Kardec: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele, na lei natural, a regra dessa conduta e o guia seguro? Aqui Kardec ele faz essa pergunta, né, no sentido nosso, né? Será que nós estamos fazendo o bem para nós mesmos ou estamos cometendo algum mal para nós mesmos, né, na nossa conduta pessoal, né, de cada um? Os espíritos responderam: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz: chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Esse é o ponto, essa é a medida, né? Muitas das vezes nós ultrapassamos o limite dos nossos hábitos, adquirimos vícios, adquirimos hábitos que não condizem com a nossa saúde. E ali ele dá um exemplo bem claro, né? Quando nós comemos demais, isso nos faz mal. Aí está a lei de Deus que nos dá a medida daquilo que nós precisamos exatamente para a nossa saúde. Quando nós escutamos a voz do nosso anjo da guarda que diz: chega, tome cuidado, nós evitaríamos a maior parte dos nossos males na nossa existência. Agora damos um pulo para a questão 643. Há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Será que existem pessoas que não podem fazer nenhum bem? Os espíritos responderam: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. A cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. E aqui, olha a observação feita pelos espíritos, o ensino dado por eles. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então, meus amigos, é muito importante a gente praticar a caridade não só com esmolas, né? Mas sim ser útil a cada momento da nossa existência, na medida das nossas possibilidades, sempre visando o auxílio dos nossos semelhantes. Meus amigos, ficamos por aqui. Obrigado pela sua participação nos nossos estudos no canal Caminho Espírita. Estaremos de volta junto com vocês estudando esta doutrina que nos traz todas as considerações, todos os ensinos para que tenhamos uma vida feliz. A todos, muita paz.